Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Painel de Notícias. Nesta edição, que vai ao ar na semana do dia 13 de maio, data oficial da abolição da escravatura no Brasil, quero propor algumas reflexões. Será que a assinatura da Lei Áurea realmente representou o fim da escravidão? Será que podemos chamar de libertação colocar na rua cerca de 700 mil ex-escravos sem auxílio para se integrarem à sociedade? Como esse abandono ainda marca nossa sociedade? É claro que houve progressos. Por exemplo, o racismo é crime no Brasil desde 1989 e em 2010 surgiu o Estatuto da Igualdade Racial. Mas será que isso é suficiente no país que tem a maior população negra fora da África? Ou problemas antigos, como preconceito e discriminação, continuam ganhando novos contornos com as tecnologias recentes? Vamos falar sobre isso? E tem mais. Não sai daí. TRF1 condena administrador de site por omissão no caso de postagens racistas. Justiça Federal determina que a ANAC regulamente transporte aéreo de passageiros menores de 16 anos. É a partir de agora. Vem comigo. Ser vítima de injúria racial ou mesmo de racismo é sem dúvida algo muito doloroso. E se a ofensa é praticada pela internet, a sensação de impotência é agravada pela sensação de impunidade. Mas isso vem mudando. Em 2020, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou 2 homens por racismo e injúria racial contra a apresentadora Maju Coutinho da TV Globo. Um sinal de que a internet não é mais um oceano de impunidade por onde navegam racistas e outros criminosos virtuais, mesmo os que se escondem atrás de nicknames e de perfis fakes. Confira na reportagem como o Judiciário tem lidado com as ações e omissões que chegam à Justiça Federal. William Nascimento conversou com o desembargador federal Leão Alves sobre o tema. Xingamentos, nomes pejorativos, animalização. Geralmente são essas as principais ofensas dirigidas a pessoas negras na internet. Uma prática que preocupa, afinal, todo discurso ou insulto dessa natureza comprova que, apesar das campanhas educativas e ações afirmativas, o racismo atravessa o tempo como uma triste realidade brasileira, inclusive na internet. Pesquisa realizada pela Faculdade Baiana de Direito e o portal Jus Brasil, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mapeou e analisou 107 acórdãos de tribunais brasileiros envolvendo os crimes de injúria racial e racismo praticados em redes sociais contra vítimas negras entre julho de 2010 e outubro de 2022. A conclusão é que a impunidade não é mais a regra. Em 83,6% das apelações penais julgadas, os agressores foram condenados apenas com duração média de 16,4 meses. No caso de injúria racial, para esse crime, as penas privativas de liberdade foram aplicadas para 25% dos condenados e para 11,11% pelo crime de discriminação. As formas de agressão mais comuns foram a nominação pejorativa e a animalização. Ainda segundo a pesquisa, o principal tipo de prova nos casos de condenação são os prints, ou capturas de tela, seguido por boletins de ocorrência e depoimentos de testemunhas. Por isso, ao se deparar com uma publicação de cunho racista na web, faça o print, depois denuncie na própria plataforma. Os especialistas indicam ainda que seja formalizada uma denúncia nas delegacias de polícia, bem como junto ao Ministério Público. E as denúncias vêm aumentando. O levantamento mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2023, mostrou que entre 2021 e 2022, os registros de injúria racial no Brasil cresceram 29,9%, passando de 10.994 para 11.153 casos. No mesmo período, os registros de racismo aumentaram 35%, saindo de 3.645 denúncias para 4.000
944. O crescimento em alguns estados foi de mais de 200%. É o caso da Paraíba, com aumento de 226,6% para a injúria racial, e de Goiás, onde os registros de racismo cresceram 246,6%. O tratamento de crimes digitais dessa natureza tem sido um desafio ao sistema judicial como um todo, especialmente quando se trata de identificar os autores, como explica o advogado especialista em direito digital, Saulo Micheles. Muitos criminosos se utilizam da tecnologia para perpetrar crimes, para cometer crimes de racismo, de injúria, e para se esconder, para esconder a própria identidade na hora de cometer esses crimes. Então eles se utilizam de algumas ferramentas, de softwares, VPN ou até contas falsas com bloqueios de rastreabilidade sobre quem foi que criou aquela conta para cometer esses crimes e dificultar a identificação de autoria. Então o trabalho que o Judiciário, o Ministério Público e a própria Polícia vão ter é de usar essas tecnologias a seu favor também para conseguir ir atrás desses criminosos e investigar e comprovar essa autoria. Em julgado recente, a 4ª turma do TRF da Primeira Região reformou sentença que, por não considerar comprovada a autoria do crime, havia absolvido o dono de um site que mantinha publicações racistas contra negros, homossexuais e até pessoas com deficiência. Ao julgar recurso do Ministério Público, o relator do caso, o desembargador federal Leão Alves, entendeu que, apesar da dificuldade de provar que o homem tenha sido o efetivo autor das postagens, ele deve ser condenado pela omissão, já que deveria e poderia ter agido para evitar a disseminação de mensagens racistas, excluindo-as do site. O dono do site, o proprietário, o criador do site, ele permitiu que aquelas postagens discriminatórias ficassem durante muito tempo na internet, causando dano às pessoas que se identificam como afrodescendentes, como homossexuais. Eles atacaram até deficientes físicos. Então, neste caso, o crime foi praticado por omissão. E a omissão é relevante, é importante, porque essa pessoa tinha o controle sobre o site. O relator ressaltou ainda que a omissão é uma das 3 formas de se praticar um crime, juntamente com a ação, ou no caso, de a pessoa ser o mandante do crime. Definitivamente, a internet não é terra de ninguém. Ela tem regulamentação legal e, sob o influxo de normas constitucionais, também é necessário que o Congresso atue para coibir todos esses atos que causem danos a quaisquer pessoas. E não há, numa sociedade democrática regida pela lei, nenhum lugar que possa ser considerado terra sem lei. Acabamos de passar pelo Dia das Mães. E quem é mãe como eu sabe que nada é mais importante do que a segurança e o bem-estar dos filhos. E quando eles são menores de idade, essa atenção deve ser redobrada. E não se trata apenas de uma preocupação dos pais. O direito dos menores à proteção integral é tratado na Lei 8.069 de 1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E foi com o foco nesse direito que o TRF da Primeira Região determinou que a ANAC regulamente o transporte aéreo de passageiros menores de 16 anos. A ideia é que eles possam viajar ao lado de seu familiar ou responsável sem pagar mais por isso. Quem traz os detalhes é Ana Paula Souza. A segurança dos filhos em viagens de avião é uma das prioridades da fisioterapeuta Karen, que paga para escolher os assentos dos filhos perto dela, pois já teve problemas com isso quando deixou por conta da companhia aérea. Eu já pago para não ter problema. Já aconteceu uma vez, realmente de eu não pagar, eu esperar escolher, eles escolherem. Quando chegou dentro do avião, aí eu solicitei. Olha, por favor, eu não quero que a minha filha fique longe de mim, eu queria os 2 ao meu lado.
Aí eles conseguiram conversar com outro passageiro para poder liberar para eles poderem sentar ao meu lado. O direito dos menores à proteção integral é o principal aspecto tratado na Lei 8.069 de 1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Para a advogada Giovana Coré, a preocupação com o tema, observada também em outras normas, está relacionada com a incapacidade dos menores de se defenderem em situações de risco. Por que o menor tem que estar acompanhado? Quem vai ser responsabilizado se ele estiver desconfortável no voo? Se ele não colocar o cinto e acabar se machucando? Se alguém ao lado dele estiver vendo algum conteúdo impróprio, quem vai ser o responsável? Eu ou o adulto que está ao lado dele, que não tem nenhuma responsabilidade propriamente? Ou a aeromoça? Como é uma criança que está em desenvolvimento, quando ela está exposta a algo que ela não deveria estar, pode prejudicar. Quando você prejudica uma criança, você prejudica toda a sociedade. De acordo com o entendimento firmado pela Justiça Federal da Primeira Região, menores de 16 anos têm direito de assento ao lado de familiares ou responsáveis, sem a cobrança da taxa adicional pela marcação, seja no momento da aquisição das passagens ou se houver necessidade de remarcação. Essa cobrança somente seria cabível na hipótese de alteração para a classe superior ou para assento com mais espaço para as pernas, cujo pagamento de taxa adicional é normalmente exigido. Assim, a ANAC deve editar uma norma com essas determinações. A ANAC tentou reverter a sentença no TRF1, argumentando que as práticas adotadas pelas companhias aéreas para a adequação dos passageiros menores de idade junto aos seus responsáveis têm se mostrado eficientes. Mas para a relatora, desembargadora federal Kátia Balbino, não se deve pautar uma política pública social baseada em estatísticas, pois basta a violação do direito fundamental de uma única criança ou adolescente para que o Estado seja obrigado a intervir para garantir o exercício pleno de uma garantia constitucional, sendo inaceitável a inércia da agência reguladora em razão de uma justificativa com base em estatísticas. Painel de Notícias, programa produzido pela Assessoria de Comunicação do TRF da Primeira Região, termina agora. Mas você pode continuar acompanhando as decisões do TRF1 no nosso portal e nas nossas redes sociais. Eu, Adriana Dutra, te encontro aqui na Rádio Justiça na semana que vem, com reportagens de Ana Paula Souza e William Nascimento, captação de áudio de Robson Medeiros, edição de áudio de Lucas Lima e coordenação geral de Gilbson Alencar. Até lá!